Em 25 de março de 2022, 87 pessoas foram mortas em El Salvador, em resposta à apreensão de 2 rotas de ônibus na capital pelo governo, rotas que gangues extorquiam para ganhar dinheiro. Os responsáveis foram membros da MS-13, a gangue criminosa implacável que opera no país e além. No entanto, durante o reinado dessa gangue, o presidente Nayib Bukele e seu governo a destruíram com uma ação decisiva, mudando a história da nação para sempre. Em fevereiro de 1980, o arcebispo Oscar Romero escreveu uma carta aberta ao presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, pedindo que parasse a ajuda militar ao regime de El Salvador. Romero disse que os Estados Unidos estavam ajudando aqueles que oprimiam seu povo. Na época, os espanhóis controlavam os recursos e governavam com mão de ferro. Romero queria paz, mas foi assassinado 3 semanas depois. A paz que Romero desejava foi alcançada quase 40 anos depois sob o governo de Nayib Bukele e suas políticas contra a violência, mas essas décadas foram marcadas por lutas, conflitos e mortes. Em 31 de março de 1980, 250 mil salvadorenhos foram ao funeral de Romero, mas atiradores do governo atacaram a multidão, matando 42 pessoas e ferindo mais de 200. Foi um massacre e os salvadorenhos ainda enfrentariam piores tragédias. Em 2 de dezembro de 1980, 4 missionárias dos Estados Unidos foram sequestradas por 5 guardas de El Salvador. Elas foram levadas a um lugar isolado, onde sofreram violência, estupro e morte. Seus corpos foram achados na manhã seguinte, causando indignação local e global. O presidente dos Estados Unidos, Jimmy Carter, cortou temporariamente a ajuda a El Salvador em resposta, permitindo que um grupo civil formasse o Farabundo Martí National Liberation Front. Esse grupo retaliou cada ataque dos militares salvadorenhos. Quando a FMLN estava perto de retomar o país, uma mudança ocorreu com a eleição do novo presidente dos Estados Unidos, Ronald Reagan. A administração Reagan apoiou as Forças Armadas salvadorenhas, aumentando a ajuda financeira em 10 milhões, incluindo 5 milhões em armas. Alguns líderes mundiais apoiaram o governo militar, como o Chile e a Argentina. O governo chileno treinou e aconselhou as forças salvadorenhos, enquanto a Argentina apoiou a SAF como parte da Operação Charlie. Em 1989, os ataques da FMLN mostraram que o conflito estava em um impasse. Nenhum lado tinha vantagem estratégica. Eventos globais retiraram o apoio estrangeiro de ambos. O colapso da União Soviética privou a FMLN de aliados, e o fim da Guerra Fria mudou a política dos Estados Unidos. Não havia mais interesse em apoiar a contra-insurgência em El Salvador. Os Estados Unidos pressionaram por um acordo de paz devido ao grande número de mortes. Enquanto isso, cerca de 80 mil soldados e civis em El Salvador pereceram nessa guerra. Metade do país fugiu para os Estados Unidos, especialmente para Los Angeles e Califórnia. Apesar do término do conflito, a violência persistiu em El Salvador. Muitos refugiados em Los Angeles se envolveram em gangues. A guerra às drogas e políticas anti-imigração se popularizaram nos Estados Unidos, levando à Lei de Reforma da Imigração e Responsabilidade do Imigrante de 1996, que exigia a deportação de imigrantes criminosos após suas sentenças. Surpreendentemente, os membros das gangues não eram criminosos experientes. Eram jovens salvadorenhos. Famílias deslocadas forçaram vítimas a se virarem sozinhas. Razões para ingressarem nas gangues incluem negligência familiar e a normalização da violência. Encontraram segurança e pertencimento, mas perderam a liberdade para gangues como a 18th Street e MS-13. Essas gangues, apesar de similares, têm rivalidades distintas. El Salvador tem a 3ª maior taxa de feminicídio globalmente. Em 2016, 1 em 5 mil mulheres foi morta, com apenas 5% dos casos resultando em condenações. Membros da MS